Tudo bem, galera? Então hoje a gente vai falar das forças de atrito, tá certo? Forças de atrito foi um tópico que ficou faltando quando nós abordamos o assunto das leis de Newton. E não tem como a gente deixar de falar das forças de atrito porque elas aparecem em praticamente todos os problemas que envolvem bloquinhos ou que merecem ou precisam de um tratamento das leis de Newton, tá certo? Muito bem, então vamos lá. As forças de atrito elas vão ser representadas pela sigla FAT, tá? Então você sabe que significa já força de atrito. E o que significa força de atrito, galera? A força de atrito, o atrito, na verdade, ele vai estar relacionado com a irregularidade da superfície. Então você percebe que eu coloquei aqui três situações para você comparar. Eu tenho aqui um bloco, primeiramente deslizando numa superfície plana, né? Podemos dizer até que ela é lisa, bem regular, ok? Logo abaixo nós temos um bloco deslizando numa superfície que já não é tão regular assim, e na última figura nós temos aqui um bloco deslizando sobre uma superfície muito irregular, tá? Então, assim, é intuitivo e fácil a gente perceber que esse bloco ele vai ter muito mais dificuldade de locomoção na terceira situação, que tem uma superfície muito mais rugosa ou irregular do que a primeira, né? Então, o atrito está relacionado a essa irregularidade da superfície de movimento, tá certo? Bom, como é que a gente faz para calcular essa força de atrito? Essa força de atrito ela é calculada por uma equação onde essa equação é o seguinte: Φ, que é a força de atrito, é igual ao produto de uma grandeza chamada μ vezes uma outra grandeza chamada Fn. Esse μ aqui, ele é a grandeza que vai representar essa irregularidade da superfície. Então, quanto maior for esse μ, é uma letrinha grega, tá? Parece a letra U, mas é μ. Quanto maior for o valor desse μ, significa que maior é a irregularidade dessa superfície aqui, ok? E esse Fn é a força normal, que a gente também falou pouco sobre ela, e eu vou explicar um pouquinho melhor para você agora quando é que essa força normal ela vai aparecer nos problemas ou nas situações, ok? Bom, então eu escrevi para você aqui, μ é o coeficiente de atrito. Geralmente o problema te dá o coeficiente de atrito, então você não precisa se preocupar com ele, e Fn é a força normal. Muito bem. Repare o seguinte, nessa figura aqui, eu tenho uma superfície, você pode imaginar aqui uma mesa, por exemplo, e eu tenho um bloco apoiado sobre ela, beleza? Muito bem, galera. Então, olha só, amigos, é fácil você perceber que quando você apoia um bloco ou um peso qualquer sobre uma superfície, esse bloco está pressionando a superfície para baixo, nesse caso aqui desse desenho, com uma força que eu chamei de F. Se for difícil para você imaginar, imagina que essa superfície aqui seja a sua mão. Quando eu coloco sobre a sua mão, a palma da sua mão estendida, por exemplo, um saco de arroz de 1 kg ou de açúcar, você vai sentir a sua mão, entre aspas, pesando para baixo, não é isso? Você vai sentir a sua mão sendo pressionada para baixo, empurrada para baixo. Concorda comigo? Então você imagina agora que em vez de 1 kg de arroz eu aumentei para 2. E aí você vai sentir uma pressão maior na sua mão, empurrando ela para baixo. Então você imagina agora que eu coloque um saco de 5 kg de arroz, né? E aí você vai sentir uma força muito maior. Então, tudo isso para você entender que quando a gente apoia um corpo sobre uma superfície, que nesse exemplo foi a sua mão, esse corpo ele exerce uma força sobre essa superfície empurrando ele, beleza? Muito bem. Então, essa força é a força que eu chamei de F, aqui no desenho, tá certo? Só que aí, galera, se você lembrar daquelas chamadas leis de Newton, tem uma lei chamada lei da ação e reação, que ela diz o seguinte: toda vez que ocorre
que um corpo aplica uma força sobre outro, ocorre uma reação. E essa reação ela é igual e oposta. E, é claro, aplicadas em corpos diferentes, né? Então, por exemplo, para você lembrar, se você dá um soco numa parede, na verdade você está aplicando uma força sobre essa parede. Então, o que vai acontecer? Ela vai reagir aplicando sobre a sua mão uma força igual e oposta. Daí você vai sentir dor, certo? Então, essa é ação e reação. Aplique essa ação e reação agora aqui. O bloco está empurrando a superfície para baixo com uma força F, beleza? Então, a superfície vai reagir empurrando o bloco para cima com uma força igual, ou seja, de mesma intensidade e oposta, ok? Essa força de reação, a força F, eu chamei de força Fn. É essa força de reação aqui, aplicada pela superfície sobre o bloco, que a gente chama de força normal. Então, gente, toda vez que você tiver um bloquinho ou um corpo apoiado sobre uma superfície, vai existir a ação de uma força normal, tá certo? É importante, essa força normal, ela sempre vai tender a empurrar o corpo para fora da superfície. Então, você repara aqui nesse caso, ó, que essa força normal, ela está empurrando o bloco para cima, né? A superfície está abaixo do bloco, então ela está empurrando o bloco para cima, beleza? Então ela sempre atua no sentido de empurrar o corpo para fora da superfície, tá? Se você olhar essa outra figura aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui uma parede, tá legal? Eu tenho um bloco, e esse bloco ele está sendo empurrado contra essa parede, com uma força F, ok? Como esse bloco está pressionando essa superfície ou essa parede, ela vai reagir aplicando sobre o bloco, que é uma força normal, sabendo que essa força normal ela tem a mesma intensidade que essa força F, como eu disse anteriormente. Por quê? Isso aqui é um par ação e reação, beleza? Então, isso é a força normal. Para que a gente tem que entender o que é a força normal? Porque você vai usar a força normal aqui, ó, galera, no cálculo da força de atrito. Então, você tem que entender o que é a força normal e você tem que saber calcular ela. E para você saber calcular ela, nada melhor do que um exemplo. Então, vamos lá. Dá uma olhada nesse exemplo aqui e acompanha comigo, por favor. Um bloco de massa 10 kg é empurrado sobre uma superfície áspera, ou seja, vai ter atrito, beleza? Com uma força de 200 newtons. Calcule a aceleração do bloco, dado μ, que é o coeficiente de atrito, igual a 0,1. Tranquilo? Primeiro passo é colher os dados. Então, vamos lá. Eu tenho uma massa de 10 kg, está aqui. Eu tenho uma força de 200 newtons empurrando essa massa, beleza? Eu tenho um coeficiente de atrito igual a 0,1. Colhi os dados. Segundo passo, eu vou olhar para a figura e marcar as forças que atuam nela, nesse bloquinho. Então, eu já tenho duas forças representadas aqui. A primeira é a força F, que está puxando o bloco para a direita. Galera, se eu tenho atrito, o atrito vai se opor a esse movimento, nessa situação. Então, o que vai acontecer? O atrito, a força de atrito, que é o Φ, ela vai apontar no sentido contrário ao movimento do corpo. Então, se o corpo está se movendo para a direita, a força de atrito vai tentar dificultar esse movimento, beleza? E vai puxar o corpo para a esquerda. Então, eu desenhei aqui para você, ó, a força de atrito apontando para a esquerda. Na direção horizontal, essas são as forças que atuam sobre o bloco. Só que agora a gente tem que marcar as forças que atuam na vertical. Então, vamos lá. Esse bloco, se ele está apoiado sobre uma superfície, como eu te falei anteriormente, ele está exercendo uma força sobre essa superfície, que eu vou chamar de força, para não confundir com essa daqui, eu vou chamar, sei lá, de força F', beleza? Logo, a superfície vai reagir aplicando sobre o bloco, que é uma força normal, que aponta para cima, empurrando o bloco para fora da superfície. Beleza? Tudo bem até aqui? Show! Sabemos também que essas forças elas são iguais, porque elas são um par ação e reação. Tudo bem? Ok. Galera, informação importantíssima, amigos. Repara
que esse bloco aqui ele vai pressionar a superfície com uma força que é igualzinha ao peso dele, amigos. Ao peso dele. Então, se esse bloco aqui ele tem, por exemplo, um peso de 100 newtons, ele está pressionando a superfície com uma força de 100 newtons. Isso é uma informação primordial que você não pode esquecer, tá? Bom, muito bem. Então, agora você já sabe que essa força com que o bloco pressiona a superfície, ela é igual ao peso do bloco, né? E essa força-peso, caso você não se lembre, você tem como calcular ela. O peso é igual ao produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Bom, a massa, o problema te deu, está aqui, ó, é 10 quilogramas. E essa gravidade, caso você não se lembre, ela vale para a gente 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? É a aceleração de queda do corpo. Então, 10. Peso é igual a mg, m é igual a 10, g é igual a 10, eu tenho um peso igual a 100 newtons. Galera, se eu achei o peso, de novo, eu achei a força F', que está apontando para baixo. Então, essa força aqui vale 100 newtons. Beleza? Para que você vai usar isso? Simples, amigos. Se você sabe o valor da força F', você sabe o valor da força normal, porque elas são ação e reação. Elas têm o mesmo valor. Então, na verdade, o que você está calculando aqui é o valor da força normal. Ela vale 100 newtons. E agora a gente vai usar ela. Vamos lá. Então, depois desses cálculos, você vai vir aqui no cantinho e vai calcular Φ, que é o valor da força de atrito. Φ é igual a μ vezes a força normal. Olha aí a força normal aparecendo. Φ, então, vai ser igual a μ, que vale 0,1, vezes Fn, que vale 100 newtons. Está aqui. 100 vezes 0,1 vai te dar uma força de atrito cuja intensidade é 10 newtons. Beleza? Agora você vai conseguir resolver o problema. Bom, o que você vai fazer? Como ele está pedindo para você a aceleração do bloco, você vai aplicar a segunda lei de Newton naquele bloco ali. Lembra qual é? Não? Então vamos lá. A segunda lei de Newton ela diz para você que a força resultante, que atua sobre um corpo, está aqui, ela é igual ao produto da massa do corpo vezes a aceleração resultante do corpo. Beleza? Lembrou? Muito bem. Quem é essa força resultante? É a maior menos a menor. Bom, se o corpo está indo para a direita, galera, é porque a força que puxa ele para a direita é maior do que a que puxa para a esquerda. Concorda comigo? Então, F é maior do que Φ. Então, eu vou escrever da seguinte maneira. F, a maior, menos Φ, a menor, é igual a massa vezes a aceleração resultante. Beleza? Muito bem. Essa força que eu tenho, o problema me deu, ela vale 200. O Φ a gente acabou de calcular, vale 10, beleza? A massa, o problema me deu, a massa do bloquinho, vale 10. E a aceleração é o que eu quero. 200 menos 10 é 190, está aqui. É igual a 10 vezes AR. Passo 10 para baixo do 190, né? Letra de um lado, número do outro. 190 por 10 é AR. Corta um zero, 19 por 1 é igual a 19. Logo, a aceleração resultante desse bloco é igual a 19 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, tá aqui, ó, força resultante é igual a m vezes AR. A resultante é a maior menos a menor, F menos Φ, que é igual a m vezes AR. F eu tenho é 200, Φ eu calculei é 10, m eu tenho é 10, sobra o AR. 200 menos 10 é 190, é igual a 10 vezes AR. Letra de um lado, o número do outro, eu passo 10 para baixo do 190, é igual a AR. 190 por 10 é igual a 19 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, esse é um problema envolvendo a segunda lei de Newton, as leis de Newton, né? E que também envolve o atrito. Tá certo? Então, espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha sido claro. Forte abraço e até a próxima aula, meus amigos.